Tu estás-me a dizer que com Deus tu passas a ter mais responsabilidade do que aquilo que tinhas sem Deus. E muitas pessoas, elas sabem o que é que vão perder. Por isso é que não fazem nada. Por isso, muitas vezes é fácil de saber o que é que se vai perder e sabe-se até fazer as coisas, mas não querem perder. Gonçalo e Mónica, um casal de 27 anos que está junto há mais de 10 anos. No entanto, antes de ter chegado ao app, antes de nos encontrar, eram consumidos pelos atritos do dia-a-dia, as discussões, né, que todos os casais acabam por passar, mas que acabam por dificultar imenso a estabilidade emocional individual, a clareza com que nós vivemos o dia-a-dia e a própria ambição para atingir os nossos sonhos. Depois de viverem uma transformação emocional profunda, hoje o Gonçalo e juntamente com ela tornaram-se investidores, tornaram-se empreendedores, uma mente empreendedora e dizem eles, né, que vivem uma relação muito melhor, com muito mais clareza, mais paz, significado e propósito. Portanto, eu e a Ingrid estamos aqui hoje em conjunto para entrevistar este casal e para perceber o que é que aconteceu com eles após o app e o que acontecia antes do app e o que é que mudou. Portanto, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E à mesa da verdade. Ei! Isto aqui só verdade. Deu um upgrade a mesa da verdade. Da online para estilo do presencial agora. Bora lá. Bem, eu queria começar por fazer aqui uma pergunta. E esta primeira pergunta, para qualquer possas queira responder, não, se calhar mais para a Mónica, que é quem era o Gonçalo, e depois quero fazer uma pergunta ao contrário, mas quem era o Gonçalo antes do app e no que é que o Gonçalo se tornou após o app? Cuidado que ele já está ali a analisar, né? Então, quem era o Gonçalo? Não sei, eu acho que sentia o Gonçalo assim um bocadinho mais perdido na mente, então também em casa ele tentava se focar muito na parte de negócio, queria fazer algo dele, queria fazer e acho que ele era muito preso nisso e não dava valor a outras coisas, por exemplo, na nossa relação, tanto. E acho que essa era a parte principal. Acho que ele era mais focado nas coisas dele e que ele precisava de trazer, digamos, a parte financeira para a nossa casa, e então ali a nossa relação meio que se perdia um bocadinho. Ali se perdia o quê, especificamente? Eu sentia que ele provavelmente não dava assim muita atenção por estar tão focado nas coisas dele. Nós não tínhamos momentos em que saíamos tanto os dois, ou até momentos em casa mais parados, só nós os dois a fazer alguma atividade. E na altura como é que isso te fazia sentir? Não amada. Acho que esse era o ponto principal. Quem era a Mónica aí antes do app? Assim, a minha resposta vai sempre dar, eu acho que vai sempre dar num conjunto, não é? Aqui o casal. Do género, eu acho Fala que um pouquinho mais perto. Eu acho que nós tivemos muito mais clareza sobre o relacionamento, não é? Não importa o que nós estejamos a fazer a nível profissional, não importa o que estejamos a fazer, não importa, nem que trabalhemos 24/7, não importa. O que importa é que desde o app, a nível de clareza como casal sobre como resolver as coisas e o porquê das coisas acontecerem foi gradual, né? Foi crescendo. E isso era o que faltava e que falta em muitos casais, que é essa clareza e a maturidade que também se vai desenvolvendo quando nos chateamos, porque isso vai acontecer sempre, né? Até à morte. Nunca é fácil, né? Claro. Nunca não, é sempre muito mulher não é fácil, não. Não, e elas a nós também, né? Com as nossas cenas. Então, Isso também é verdade. Então isso foi não foi específico, uma transformação específica da Mónica, mas foi uma transformação em casal, como sempre foi feito nesses 10 anos. Eu tive uma transformação em casal sempre, crescimento um do outro.
Por isso é que nós tivemos muita sorte, Deus foi muito bom connosco, porque, né, nós conhecemos-nos muito novos e sempre desde o início foi um crescimento mútuo, né? Um crescimento em que eu puxava para cima, a Mónica puxava para cima, só que desde o APP a clareza como tem sido maior e a maturidade cresceu exponencialmente, então uma pessoa já se senta a falar das coisas em condições e apontamos diretamente o erro de cada um, né? É preciso uma maturidade muito grande, em vez de nos chatearmos, etc, é preciso uma maturidade muito grande. Então isso foi o que eu notei e o que realmente nos transformou, não em específico na Mónica, mas nos dois em conjunto. Entendi. Então, vamos fazer. Você falou não específico a Mônica, mas então você não respondeu a pergunta toda. Então, lá está. Eu noto a Mónica. A gente, só pra não te cortar, mas a gente vê que vocês dois cresceram, sim, em casal, mas que o crescimento em casal ele só foi possível porque cada um entendeu qual foi o seu lugar. Isso. Porque um casal, ele se complementa, né? Mesmo vocês se tornando um só, na prática, cada um sabe qual é o seu papel, qual é o seu lugar. Então, tipo, o que você percebeu no relacionamento de vocês que fez com que você pudesse assumir um posicionamento melhor no seu lugar de homem e ela no lugar dela como mulher dentro do relacionamento de vocês? Isso foi boa essa, porque realmente estava a fugir um bocado da questão, mas foi... Não, tu ajudaste a responder, porque foi realmente nos dois, mas na Mónica principalmente ela notou que o papel, ela não estava a exercer um papel de mulher na relação, estava tipo a querer ser às vezes em várias situações mais autoritária, etc. Então ela começou a amadurecer muito nesse aspecto e começou a ser mais feminina. Ela já era, mas começou a ser ainda mais feminina. Ela já tinha essa vontade de deixar grandes responsabilidades nas minhas mãos, etc. Ela já tinha essa vontade. Mas depois, a APP, ela realmente percebeu o papel dela. Porque aquela inconscientemente ou conscientemente, whatever, precisava de ser essa mulher que carregava mais coisas às costas. Então, eu não disse isso, né? A cara dela ela tá eu não disse isso, né? Eu sempre quis, tipo, orientar as coisas e, por exemplo, coisas mínimas de género, pagar contas, etc. Eu sempre quis fazer isso, eu sempre teve meio que presente em mim. Eu não disse isso que tu disseste, né? Eu não disse que ela queria carregar tudo às costas. Ela sim tinha esse mindset quando, lá está, não sei se vais querer tocar nisto, né? Mas quando nos separámos da última vez, ela tinha esse peso, né? Queria carregar tudo a gente. Deixa-me acrescentar uma coisa, né? E eu vindo de uma família em que eu cresci sem pai, não é? Cresci com a minha mãe, então eu tinha de ser uma mulher independente. Então, tinha de ser uma mulher independente, eu tinha que se virar. Exatamente. Eu podia fazer por mim, eu podia pagar as minhas contas, eu podia fazer isto, eu podia ir ali às compras, podia inclusive comprar uma casa para toda a gente viver lá. Exatamente, eu podia fazer isso tudo, não precisava de que ele fizesse por mim ou que ele fizesse. Então, meio que também eu queria fazer tudo por ele. Então, certas coisas que eram, eu não preciso que ele faça, eu faço. Quase a dar aquele passo por ele em certas coisas. Na verdade, tirava o espaço que ele precisava para se posicionar. Sim, provavelmente sim, homem, porque eu tentava-me posicionar por cima de... Entendi. E todo o APP, né? Porque o APP é uma experiência de 3 dias, ou seja, ao longo desses 3 dias há várias dinâmicas e cada uma delas tem o seu significado, a sua aprendizagem, mas de todas, olhando agora para a experiência mais individual de cada um, qual foi a dinâmica que mais vos impactou? Começa, não podes dizer. Então, a minha, eu acho que foi a primeira dinâmica do primeiro dia. Primeiro acho que foi essa. O que é que aconteceu? Não precisas dizer o que é que aconteceu, mas o que é que significou essa dinâmica para ti? Eu acho que essa dinâmica foi aquela dinâmica que deu abertura para o resto. Foi uma dinâmica em que perdoamos a nós mesmos,
não é? Percebemos as coisas que nós temos interiormente que claro. precisavam de ser resolvidas. Já-se para, isso foi. E então acho que foi mais por causa disso. Foi mais por mim ou as coisas em mim que precisavam de um perdão ou que precisava de deixar ir para trás. Então acho que foi essa primeira dinâmica, logo no primeiro dia. Entendi. E a ti? A mim foi a última. Quando eu participei foi a última. No último dia. Entendi. A dos homens. Mas essa já não foi na sua edição. Foi a primeira vez. Foi a primeira foi? vez. Só que depois, na outra foi edição... verdade, você já estava quando a gente estava lá na mesa. Exato, foi a primeira vez que fizeram essa dinâmica. Só que depois, quando houve a outra edição da ABP, pronto, foi outro impacto e outra história, né? Mas... Sim. Entendi. Sim, senhora. Ou seja, e como é que foi voltar a casa após o APP? Porque isso é uma dificuldade e uma questão que muita gente tem. Né? Ou seja, o APP vai mudar a minha vida. E eu costumo dizer, não, o APP não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o que tu vais fazer após o APP, com a informação que vais ter lá e com os novos programas. Porque assim, quando nós falamos que no APP existe uma reprogramação mental, digamos assim, efetivamente a gente vai ao nosso passado, acede a novos níveis do nosso inconsciente, há algumas coisas que são mudadas, só que como qualquer reprogramação, né, ela depois tem que ir sendo atualizada, ela depois tem que ir sendo cuidada, né, tem que haver um determinado acompanhamento para nós não voltarmos a cair nos padrões antigos, porque é comum, vai acontecer, né? E nós temos é que estar atentos a isso. Então, eu queria perguntar, ou seja, como é que foi voltar a casa após o APP, né? O que é que aconteceu nesse meio tempo? Quais é que foram os maiores desafios que vocês ultrapassaram e como é que vocês superaram isso depois? Então, pós-APP, eu acho que o maior desafio que eu encontrei foi tipo lidar com as pessoas. Porque porque imagina, no APP, aliás, que pessoas? por exemplo, eu quando acabei o APP, eu estava naquela fase legal, né, de sair do emprego. Eu já tinha posto a carta antes de ir para o APP, estás a ver? Não sei se te recordas de eu ter falado disso. E então estava nessa fase de quase sair, né, desse tempo que dás à casa. Então, esse tipo de pessoas que estão há muitos anos no mesmo trabalho, no mesmo emprego e que não têm mindset de evolução, só têm mindset de reclamar com tudo, pronto, de empregado, né? Aquele clichê que se costuma ouvir muito. E então, para mim, eu comecei a analisar muito mais as pessoas, né? Muito mais o que é os temas de conversa e comecei a analisar o que as pessoas diziam então isso foi o maior desafio de me habituar a isso e de me preparar preparar o meu mindset para não levar toda a gente às costas, basicamente. Tipo, olha, tu estás a fazer isto, mas tens de fazer isto, tá a ver? Tipo, não ensinar toda a gente, porque nem toda a gente quer ser ensinada, né? Os ímpios não querem ser ensinados. Então, esse foi o meu maior desafio. É Ingrid Costa ficou assim. É isso aí. E para ti, qual foi também o desafio? Eu acho que também foi esse, realmente. Nós saímos Não sabe que deixava ela esquecer disso. Coisa que tu falava sempre para ela, né? E ela também. Então, tipo, penso mesmo que as pessoas fazem isto de forma automática. Nós saímos dali reprogramados. Nossa mente abre completamente por caminhos que nós nem sequer pensávamos. Então, nós voltamos para as nossas vidas normais, o habitual, as rotinas. Então, voltar ao trabalho, por exemplo, com outras pessoas e ver certos padrões, exatamente, e principalmente, por exemplo, com a família também, não é? Então, sim, com a família também era interessante. Nós os dois, eu e ele, viemos ao APP, também que nos ajudamos um ao outro em casal, em dia a dia, e a dizer, olha,
se calhar faz isto, ou então eu sinto-me assim, fui mudando, não é? Sim. Nós fomos adaptando em relação. Mas depois fora, com as outras pessoas, com mãe, pai, irmãos e assim, foi mesmo a analisar. E nós depois vinhamos para casa e comentávamos sempre isso, dizer: ei, tua mãe fazia aquilo. Não tem mesmo noção que isto leva a Só que tipo, é mesmo assim uma reprogramar assim mentalmente que E eu acho que é tipo, a inexplicável mudança só acontece mesmo de quando a gente tem mesmo aquela sensação de estar inconformado com a realidade que a gente vivia, né? É tipo assim, não me cabe mais essa realidade, eu preciso mudar. E eu acho que isso que a gente estava falando um bocado, não sei se você falou agora, que é tipo, quando as pessoas recebem um grande impacto de informação, o app ele não garante que você vai mudar. O que garante é o que você vai fazer com aquela informação que você recebeu. Então, tipo, se você for uma pessoa inconformada, que procura crescer, uma pessoa que, tipo assim, tá realmente ali com o objetivo de mudar a sua mente, a sua vida, não é a gente que faz isso, a gente dá a informação e as ferramentas. Mas se você não tiver aquela sensação, aquele sentimento de estar inquieto porque você quer mudar, porque você quer fazer as coisas, não vai mudar nada na sua vida. Então acho que o mais importante é isso mesmo que vocês fizeram, que é tipo, chegar em casa e falar, não, essa vida já não cabe mais pra gente. Essa vida a gente precisa mudar. Porque às vezes o que falta nas pessoas é mesmo essa inquietação. Inclusive, há uma coisa que eu digo muitas vezes, agora mais aos nossos mentorados, que é, se eu não for capaz, e às vezes a gente é mesmo bruto e fala de questões que tocam nas maiores dores das pessoas e elas ficam assim com os olhos arregalados, mas é porque tipo, não vou ficar mais aqui. Se eu não for capaz de te gerar indignação suficiente por aquilo que tu estás a viver no teu presente, não me adianta dar-te uma esperança sobre qualquer futuro. Porquê? Porque tu não vais sair daí. Sabes? Yeah. Enquanto tu não atingis aquele limite e tomas aquela decisão de dizer assim, mano, eu estou farto desta vida, eu vou construir outra, sabes? Não adianta estar-te aqui a mostrar que é isso que acontece com a maioria das pessoas, que é ver nas redes sociais conteúdos, uma vida, lifestyle, desejo, casamento incrível, casa top, carro top, é tudo top, só que depois elas vão viver o dia a dia tipo, eu não estou bem, mas também não estou assim tão mal, então vamos continuar assim. E por acaso estás a falar disso, fez-me lembrar quando nós decidimos ir ao APP, porque nós fomos à tua palestra, não é? E de repente, isso aqui é assim um retiro, e eu, ok, vamos. Então meio que demos aquele passo sem perceber para o que é que íamos, né? Simplesmente identificamos imenso com o que o Heller tinha falado na palestra e decidimos, vamos em casal, porque não? Só vai para melhorar, não é para... Isso é uma pergunta interessante. Mas espera aí, deixa-me só concluir uma coisa que é nessa conversa do reparar nos comportamentos das pessoas, etc., eu percebi que também várias conversas com o Heller, etc., que nós não vamos mudar ninguém, né? As pessoas nós podemos sim mudar as pessoas, mas com o nosso comportamento e com a nossa evolução. Sim, transbordo. Exatamente, é o transbordo, né? Do género, a nossa fé está a aumentar, nós falamos mais de Deus, falamos mais de Jesus e as pessoas vão se moldando. Tipo, por exemplo, o meu pai, né? Eu tenho muitas conversas com o meu pai e o meu pai diz-me, tu agora estás a pensar assim. Estás a ver? Agora parece de uma maneira diferente, então eu gosto, mas precisas de uma maneira diferente do pai. Eu gosto, mas quando eu começo a falar, ele está tipo assim, parece que está anestesiado, estás a ver? Só depois diz, mas quando toca nele mesmo, né? Ou seja, ele meter a ação. Ele meter a ação, ou quando toca mesmo nele, mas agora tu estás a pensar diferente. Estás a ver? Do género. Então faz sentido quando é generalizado, mas quando vai canalizado com a dor da pessoa, né? A pessoa, tipo. Até porque há muitas pessoas, né, que nós não escondemos isso, nós partilhamos da nossa fé, que é uma fé cristã, e sem qualquer como é que eu ia dizer, sem querer esconder. Ou seja, nós obviamente partilhamos da nossa fé, até porque eu pessoalmente tive uma transformação muito grande. Eu era uma pessoa que andava deitada, cheia de vícios, e numa vida já pelo meio e numa vida, né, cheia de vazio, ou seja, em que parecia que tinha tudo, mas ao mesmo tempo estava cheio de nada. E assim, eu sempre fui muito ligado ao desenvolvimento pessoal, mas quando eu parei
para abrir e para ler a Bíblia, eu percebi que tudo aquilo que eu já tinha aprendido com coaches e livros de desenvolvimento pessoal, aquilo já estava escrito lá. Então foi uma grande metanoia, por assim dizer, na minha vida, e isso fez com que a minha fé fosse edificada. E quem quiser perceber o meu testemunho está aqui, e se for verdade, até porque eu aos 15 anos... E é um bom livro de arranque para quem não percebe nada. Exato, ou seja, eu aos 15 anos disse que era ateu e pronto. E eu, hoje eu costumo dizer, não era ateu, eu era à toa. Então, como nós, né? Basicamente. Nem sei para que é que nós vamos tipo. Qualquer das formas, isto não tem nada a ver com o tema da conversa. A pergunta que eu queria fazer, aliás, tenho duas perguntas, ver se não me esqueço da anterior, mas já que tocaste nesse tema, vamos entrar por aí. Que é a questão de Deus. Ou seja, o APP não é um evento religioso, muita atenção, tá? Independentemente da tua religião, da tua crença, da tua fé. Podes participar lá, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós dizemos isso, ou seja, a religião e Deus são coisas totalmente diferentes, mas eu acredito que nós somos seres, né? Uma tricotomia de corpo, alma e espírito, e o espírito ele precisa de ser ativado. Tu precisas ter entendimento do mundo espiritual, tu precisas ter entendimento da tua identidade no mundo espiritual, tu precisas ter clareza de que o mundo material é apenas aquilo, é apenas um reflexo daquilo que acontece muitas das vezes num mundo que é espiritual, que nós não vemos com os olhos, né, normalmente, mas que ele existe. E eu queria fazer essa pergunta de qual é que era o vosso entendimento do mundo espiritual antes do APP, que crença ou que práticas é que vocês tinham, né? Como é que vocês encararam o facto de nós falarmos abordarmos esse vezes, assunto, né? O tema de Deus e esse mundo espiritual, e como é que vocês, o que é que isso mudou na vossa vida após terem tido esse encontro, né, e esse entendimento do mundo espiritual? Sim, porque... Já são aqui 3 perguntas, mas... Sim, porque até essa é uma das promessas do evento, né? É tipo, o contato com o mundo divino. A gente também fala muito sobre isso, sobre a promessa do evento. Então, tipo, como que isso foi suprido? Queres começar, Mônica? Pode ser. Então, antes... A Mônica já tá vendo com você. Tá aqui, às vezes. Não, quando se começa a fazer a lista de coisas para levar, ela, temos que levar isto, temos que levar aquilo. Não, Isto é para quê? O Helder viu a minha cara na chamada e disse: a Mônica está com uma cara assustada. E eu dava assim: não, vou trocar a onde? Mas pronto. Olha o spoiler. Quem quiser saber o pormenor, compra, não é? Exatamente, tem que ir. Então, antes, nós nascemos os dois, né, supostamente em... À toa. O ambiente à toa. Exatamente. Em uma família supostamente cristã, não é? Católicos não praticantes, é isso? Exatamente, sim. O que é que vai com nós Deus. fazíamos? Íamos de vez em quando, íamos muito raramente à missa, falava-se de Jesus nada, Deus nada, e pronto, era só ir à igreja, cumprir as coisas, que era, não podes dar as costas para o altar, tens que fazer a cruz e tá, pronto. Isso era o ano. Íamos a batizados. Né? Isso era o ano. Só tradição, que a gente chama que é a religião. Só né? tradição. É tradição. Sim. Mas vocês oravam, vocês tinham algum contacto com Deus? Não. Nada. Nem era sequer uma questão. Não. No dia a dia era tipo, a minha vida tá indo, Deus, amém, tá Nem indo. era uma coisa que nos foi implementada desde criança. Não sentavam connosco e oravam. Era tipo, não se falava quase. O nível era tipo isso e nada. Não fazia diferença. Ensinam na escola essa era a realidade, tipo, não fazia diferença. Ensinam na escola sobre Dom Afonso Henriques e Napoleão, mas não ensinam nada sobre a história de Jesus Sim. E quando tocam nos romanos é só para as guerras, não sei o quê. Então... E tu, como é que era a tua relação com Deus? Era igual, era zero, era nula. Não tinha noção nenhuma. No entanto, à medida que eu, passava stress e não sabia o que fazer e a nível profissional, e eu estava naquele emprego e às vezes tinham aqueles momentos que toda a gente tem, né? Que não importa onde é que estejamos, temos sempre aqueles temos sempre aqueles momentos de crise, né? Aqueles momentos de desespero. Mas mais para meados de, 2024 para aí, eu sentia uma vontade que eu não sabia explicar de
tipo, de conhecer algo novo, do género. Houve uma vez uma cliente, nunca mais me esqueço disso, uma cliente lá que eu vendia coisas, né? E eu tinha um salário base, mas também tinha comissões à parte. Então chegou uma cliente lá em que era toda religiosa, né? Ela é que me vendeu a igreja a mim, em vez de ser eu a vender o produto a ela. Ela é que me vendeu a igreja a mim. Só que a minha reação a isso, atenção que eu era à toa, não tinha noção nenhuma, né? Só que a minha reação, foi para aí 1 hora de conversa com aquela cliente, o meu chefe já me fazia assim de lá, de fundo, tipo, nunca mais, só para vender um telemóvel de 200 euros. Mas... A senhora começou a falar muito sobre isso e disse para eu ir a uma igreja não sei onde, etc. Só que, em vez da minha reação, né, de ser do tipo, ei, não quero nada a ver com isto, puxou-me muito. E eu comecei a fazer perguntas à senhora, por isso é que demoramos tanto, né, que a senhora não se calava, né, eu também gostava de falar muito, e eu estava a fazer muitas perguntas. Ou seja, em vez da minha reação ser como a maioria das pessoas à minha volta, do tipo, tá bem, tipo, não quero saber, quero despachar isto, deixa lá. Vai voltar ao móvel ou não? Exato, vais voltar ao móvel ou não? E de diferença com o produto, o serviço para eu ganhar comissão. Mas puxou-me, estás a ver? Puxou-me. Agora, como o meu entendimento era 0, aquilo, pronto, passou, mas marcou-me esse dia, essa venda. Pronto. E depois... eu tento... Até quando entendeste o que isso era... Não, fez todo sentido quando tu começas a introduzir coisas e a comparar factos, né, reais com o passado e com textos bíblicos, etc. Com tudo que se fala no app começou a fazer sentido para mim, apesar de eu ter muitas questões, né? Sim. E etc. Mas começou a fazer tudo sentido para mim, ou seja, não me intrigava, quer dizer, intrigava por eu não saber antes. Era só isso, mas... E só para dar aqui um disclaimer, mais uma vez, ou seja, eu sempre tive muito, quando comecei a ler a Bíblia, para provar que a Bíblia estava errada. Isso foi logo o primeiro ponto. Eu sempre tive muito aquela questão, por ser uma pessoa muito racional e lógica, porque parecia, né, que o Deus que as pessoas falavam, eu tinha que desligar o cérebro para ter fé. E eu nunca gostei dessa ideia de desligar o cérebro para ter fé. Eu sempre achei que a fé e a ciência, por exemplo, não tinham nenhuma correlação. E quando eu comecei a estudar, né, Deus e não a religião, eu comecei a entender que na verdade havia uma grande correlação entre fé e a ciência, havia lógica na fé, e não era apenas uma fé que era uma coisa da minha cabeça que eu apenas sentia. Por exemplo, hoje, se me perguntares o entendimento do mundo espiritual que eu tenho e a minha crença em Deus, é muito mais sustentada em factos, em evidências, e na razão, propriamente pela emoção. E a maioria das pessoas, né, é tipo, começa a orar, sente um arrepio, ou sente alguma coisa que aconteceu sobrenatural. Existe alguma coisa. Eu acho que o bebê também é muito importante pra isso, tipo, a gente separar o emocional do espiritual, né? Isso. Porque a gente acha que tudo que é emoção é alguma coisa espiritual. É alguma coisa espiritual. Isso no app Só porque eu não sei explicar. é o que nós tentamos fazer, ou seja, pegando aqui neste gancho de tudo aquilo que nós muitas das vezes não conseguimos explicar, temos tendência a remeter para Deus, né? Ou seja, aconteceu isto, toda a responsabilidade. eu não tenho explicação para isto, então é porque foi Deus. E nem sempre é assim, mas se calhar só não tens uma explicação porque ainda não tens nível de consciência suficiente para explicar isso, mas talvez ela exista, ou tenha sido mesmo Deus, tá? No entanto, o entendimento, a metodologia, as ferramentas que nós trazemos hoje trazem-nos para a autorresponsabilidade. Isto é aquilo que eu amo naquilo que eu ensino e naquilo que eu vivo, que é, eu sou responsável por aquilo que me acontece. Só que muitas das vezes, pela falta de resultados e pela estagnação, Até pelos acidentes? né? Até pelos acidentes, mas muitas das vezes pela estagnação que as pessoas vivem, elas dizem assim, ainda não chegou o meu tempo, o tempo de Deus, ainda não sei o quê, e remetem tudo para Deus. Mas pode existir uma explicação, há algo por trás, nunca negando, obviamente, as coisas espirituais. Então o app traz-nos esse entendimento de discernir e perceber o que é racional, o que é emocional, o que é espiritual, né? Tu ires à raiz e tu perceberes que a realidade que tu criaste, né, tem origem num passado, em crenças, em programas inconscientes, em bloqueios que tu foste
ganhando, digamos assim, mas que tu és o maior responsável por sair dali. Não necessariamente é Deus que te vai tirar. Deus já te deu braços, pernas, cabeça, Vida, né? consciência, conectou-te a pessoas que te permitiram ter o conhecimento para sair dali. Capacidade, te deu Agora, capacidade. né, se vais Glória a sair Deus. ou não, se vais sair Que? dali ou não, Glória a Deus. agora se vais sair dali ou não, é contigo. Deus, E as pessoas gostam muito de ficar assim. Sim. Deus vai me tirar daqui. Dizer, Deus vai me dar nada. muito dinheiro, vai me dar uma mansão. Aquele exemplo que a gente Vai dá, né? dar, Tipo, planta semente, quer dizer, taca a semente na mão e fica. Deus faz um milagre, faz brotar a árvore. Aí vem o outro que não acredita, não faz nada, planta semente e cresce. Deus, eu quero dizer isto, Deus é um Deus de princípios. Não é um Deus de religião A, B ou C. Deus é um Deus que, na fundação do mundo, estabeleceu determinados princípios lógicos, princípios terrenos, princípios para as finanças, Para ele, não. princípios, mas a gente fala na mesma, princípios nas relações, princípios em tudo quanto é lado. Então, o princípio, ele não foi feito para quem acredita, ele foi feito para toda a gente. Então, o ser humano, às vezes, que a gente diz assim, meu Deus, como é que é possível aquele ter resultado e mata pessoas? Mas ele está a cumprir o princípio para ter o resultado na área que ele está a ter. Então Deus é mau? Não é que Deus seja mau, mas Deus não vai quebrar os seus princípios, porque se uma pessoa que o cumpriu, ele vai recompensá-la. Ponto final. Mesmo que seja uma coisa ruim? Mesmo que seja uma coisa ruim. O princípio está lá para o bom e para o mal. Só que isso choca o A religioso. igreja nem sabia. Mas a gente nem... Eu tô fazendo as perguntas que eles querem fazer, não querem? Mas a gente nem vai tocar nesse assunto porque isto é um vídeo de testemunho. Já estamos aqui a divagar e a viajar. É porque eu tô sentindo que a Sara e a Mônica querem saber mais. Não? Quero saber mais, né? Estamos prontos para saber mais. Não, mas bora lá. Ou seja, após o app, então, ou seja, Voltando para o PP. como é que esse entendimento sobre Deus, né? Que impacto real é que esse entendimento teve no vosso relacionamento? Essa é a minha pergunta. Para sermos aqui mais objetivos. Então, posso começar? Então, o impacto que Deus teve eu acho que o maior impacto é a responsabilidade, não é? Como acho que tu já tocaste aí, a autorresponsabilidade do género. Por exemplo, eu não passo um dia, não é, sem orar, por exemplo. Ou seja, isso o que é que significa? Não é questão de tenho que orar, senão vai-me acontecer alguma coisa. Não. É uma questão de o facto de, por exemplo, eu orar todos os dias, isso também vai-me ajudar em outra área qualquer do género. E eu tenho consistência a orar, então eu vou ter, já sei o que é consistência, estás a ver, na minha vida. Coisas desse género, por exemplo, eu sei que sou responsável, não é? E a palavra ensina que eu tenho que ser o sacerdote da minha casa, etc. E no nosso subconsciente e automaticamente nós queremos, ou muitas vezes nós vamos, o nosso corpo, não é? A nossa carne, não é? Puxa-nos para o conforto. Não é? E agora, com Deus no meio, tu começas a ter consciência disso, ou seja... Começas a dar o confronto, né? É exatamente, começas a ter o confronto do género. Tu sabes que a tua carne está-te a puxar, por exemplo, para ficar no sofá, mas tens coisas para fazer, ou tens que ir treinar, estás a ver? Então, pai, desculpa, mas vou treinar, estás a ver? Assim, tipo, esse tipo de coisas. Então, eu acho que o maior impacto quando tu metes Deus no meio de uma casa, de uma família, de um casal, de um casamento, é a responsabilidade que tu tens e que tu Ou levas. seja, tu estás-me a dizer que isso vai chocar uma quantas pessoas. Tu estás-me a dizer que com Deus tu passas a ter mais responsabilidade do que aquilo que tinhas sem Deus. Isso. Por isso é que, e isto também fica para participantes passados do APP, que depois do APP as coisas tornam-se mais difíceis. Porquê? Porque tu tens noção da responsabilidade que tu tens na tua vida. Ou seja, e só vives uma vez, então o nível de consciência aumenta. o nível de consciência aumenta para tu perceberes as coisas. Qual é que é a importância de continuar no ambiente certo após o APP? Porque acontece o seguinte, nós já vamos agora para a 7ª edição, vai acontecer amanhã, né? Aleluia. Este ano vamos ter edições, a próxima edição que vamos ter é em maio, mas em todas as edições houve alguém
Que obviamente o app absolutamente todo motivado, mas é o que eu digo sempre, o app por si só, ele é apenas a fase 1. Porquê? É o Porque primeiro passo, né? esses bloqueios fizeram com que tu tivesses determinados padrões inconscientes. Por mais que tu passes a ter consciência desses padrões, o padrão não só é quebrado, não é depois de vivido, é vivendo. Significa Próxima que vez que fores viver, quando sais do app, tu agora tens que ir para a vida. A vida vai-te trazer os acontecimentos, né, que te vão problemas, mostrar os padrões que precisas de o cumprir. que é uma oportunidade de Deus. Exato, também. Exatamente. Se tu não quebras o padrão, vais voltar a ter o mesmo resultado. Tira e queda. A minha questão é, qual é a importância de permanecer num ambiente, porque vocês foram pessoas que se mantiveram próximas, acabamos por criar uma amizade, né? Mas vocês foram pessoas que se mantiveram próximas, que tiveram aqui, que estamos semanalmente juntos, que mantemos o contacto. Que importância que isso teve na vossa transformação após o app? Ou seja, como é que acha que teria sido se vocês não tivessem tido esse contacto? Toda a importância, É não é? muito importante continuar a estão a faltar a palavra. Alimentar, Continuar a alimentar, continuar a estar nesse espaço, não é? Porque nós no app estamos num espaço, estamos connosco próprios, a entender muita coisa, a compreender muita coisa que agora faz sentido. E então, depois de sair do app, para não voltar, nós voltamos à nossa vida normal, com as mesmas pessoas, em ambientes provavelmente iguais. Então acho que é muito importante manter esses ambientes que nós estávamos lá inseridos, principalmente ao estar com vocês também, ao estar todas as semanas com vocês, a partilhar conhecimento, a motivar-nos aos outros. Acho que isso é fundamental para uma pessoa ir no caminho certo, mudar realmente, não é? As pessoas pensam que a frase do és a média das 5 pessoas com que andas é mito, não é? É só uma brincadeira. Apesar de nós ouvirmos isto em todo o lado, as pessoas pensam que é brincadeira. Não é assim tanto, né? Mas não é, então, porque se eu não estiver nos ambientes certos, eu vou ser desviado, não é? E vou voltar, se calhar, Desviado do caminho. desviado do caminho certo. Ou seja, Olha, desde lá, qual é que foi a tua maior aprendizagem no app? a maior aprendizagem no app é que Tirando essas questões espirituais, qual é a tua maior aprendizagem? a minha maior aprendizagem foi na última dinâmica do último dia, quer dizer, na penúltima dinâmica, pelos vistos, não é? Na penúltima dinâmica, em que é um confronto, né? Não vou dar spoiler, mas é uma atividade, uma dinâmica só de homens, isto pode-se dizer, né? Porque as mulheres vão ter uma dinâmica e os homens vão ter outra. E nessa dinâmica eu aprendi que automaticamente nós gostamos de desistir fácil. Do género, quando a coisa aperta, né? Muito difícil. Quando fica muito difícil, nós gostamos de decidir fácil. E é uma decisão 100% mental. Ou seja, na minha cabeça, o meu corpo pode não ter representado isso, mas na minha cabeça eu já desisti. E essa foi a maior aprendizagem, porque no fim dessa dinâmica eu perdi algo para ganhar a dinâmica, não é? Não sei se assim vai se fazer sentido, é só para não dar spoiler, estou a fazer aqui uma escura. Mas foi isso que eu aprendi. Essa frase foi poderosa, né? O perder algo, isso é importante. E porque a maioria das pessoas não está disposta a perder, não está disposta a abdicar do que já tem para conseguir aquilo que quer e aquilo que pretende. E muitas pessoas, elas sabem o que é que vão perder. Por isso é que não fazem nada. Por isso muitas vezes é fácil de saber o que é que se vai perder e sabe-se até fazer as coisas, mas não querem perder porque vai ser difícil. E eu aqui? Qual é que já tomaram? Qual foi? Eu acho que no fundo foi perceber muita coisa sobre mim, realmente. Muitos bloqueios que eu tinha, que eu sabia que tinha, mas ao mesmo tempo fazia de conta que não sabia. Ok. Então aprendi um bocadinho sobre mim, porque é que eu fazia determinadas coisas de uma certa forma, e isso ajudou-me
mais pessoalmente, e depois acho que também foi em relacionamento. Compreendi muita coisa, e depois aqui da parte da Ingrid também o posicionamento como mulher, que acho que também é fundamental. E tu ensinas sobre mulheres? Que acho que é fundamental, individualmente ou como casal, que é mais importante. Sim, as atividades em casal, o app é muito forte também para casais, sim. Queres perguntar nada, tu? Não, eu gosto muito de escutar assim, os testemunhos de vocês ou de alguém que vai no app, que foi no app, porque a gente, dando conteúdo o evento, a gente às vezes não tem noção da transformação que ele causa nas pessoas, entendeu? Porque a gente, idealizou o evento, antes de começar, a gente idealizou o evento e idealizou, a promessa do evento, o que a gente entregaria, mas na prática, né? Mesmo a gente esperando alguma coisa, a gente sempre tem uma expectativa, né? Mas na prática, a gente nunca vai ter a experiência de participante, sabe? Então, E fica meio estranho, né? E a gente fica assim, imergindo, sabe, no testemunho de vocês pra sentir e pra poder sentir aquilo que vocês sentiram. Então, eu tô aqui calada, mas eu tô apreciando, esse momento mesmo, porque é muito... É diferente, sabe? É diferente. A gente como os palestrantes, os idealizadores, e a gente sempre pensa assim, o que eu quero tirar deles, puxar deles com isso que eu vou trazer. E quando a gente vê que às vezes foi uma coisa que foi muito mais além do que aquilo que a gente queria entregar, a gente fica putz, isso é mesmo top, né? Sim, porque vocês não têm... A gente não tem noção, até porque a gente vive isso todos os dias. A minha rotina é levantar, morar, treinar, e o meu trabalho é estudar sobre isso. Uma altura nós vínhamos no carro e... Nós a determinada altura tivemos, hoje já não, mas nós tivemos até dificuldade de responder à pergunta o que é que vocês fazem, porque é uma cena tão profunda e tão complexa. E quando alguém nos perguntava assim, vocês o que é que fazem? Eu não queria ficar só naquela de tem um evento de bloqueios emocionais ou algo do género. Então eu não conseguia arranjar uma resposta. E a Ingrid uma altura vinha no carro, alguém nos tinha feito essa pergunta, nós tínhamos ficado ali encalhados, né? Sabe aqueles 3 segundos constrangedores que a gente para assim, e olha um pra cara do outro, fala, não, fala tudo. E ela... Fala o que você faz, não, fala aí, sabe? E ela assim, o que é que nós fazemos? E saiu uma coisa que é mesmo a verdade. É amor, o nosso trabalho é viver. Na verdade, eu falo sobre aquilo que eu vivo, né? Sobre um estilo de vida. A transformação mental, emocional, espiritual, financeira, ela não é de um dia para o outro. Ela tem que se tornar, aliás, um estilo de vida, e isto é um caminho sem fim. É um caminho que a partir do momento do início, tu começas, das duas uma. Ou tu dás continuidade e estarás constantemente em crescimento, ou mais tarde ou mais cedo tu vais voltar, não é onde estavas, é pior de onde estavas. É pior porque você já tem o conhecimento para poder aplicar, e você fica com aquela sensação de não sou capaz. Isso deixa-te frustrado, isso faz-te sentir literalmente uma porcaria, porque tu quando não sabias e quando estavas no tempo da ignorância, tu dizias assim, minha vida é uma porcaria e porque eu não sei o que fazer. Porque eu não sei o que fazer. Quando tu passas a ter consciência do problema, como resolvê-lo, o que fazer para ultrapassá-lo, e não o fazes, aí você fica bem tu pior. voltas a pior do que estavas. Então o que é que tu fazes quando tens aqueles momentos assim de crise que só um homem tem, sabes? Entendi. Mano, eu passo por eles e há vezes eu não escondo as minhas emoções. As mulheres também devem ter outros de crise, né? Eu sou homem. Todo mês a gente tem. Com certeza. É muito difícil esconder, de ficar com fome já era. Os coaches, pizza cheia de queijo. Eles têm uma ideia de que são pessoas que super controlam as suas emoções. É sei lá, a minha mãe morreu, mas eu estou aqui puro e duro porque, pronto. Eu nem sequer acredito em controlar emoções. Eu acredito em direcionar emoções para o lugar que eu as quero levar. No entanto,
nós falamos disso no app, né? Existe sentimento e emoção. Sentimento é a minha interpretação do mundo real. Emoção é a forma como eu traduzo esse sentimento para o mundo real. Ou seja, ela agora diz-me aqui, tu és um burro. Eu vou sentir isso na pele como qualquer ser humano. É tipo, não sou um burro. Mas dela ainda por cima. A forma como é que eu vou traduzir isso para o mundo, ou seja, como é que eu vou processar esse sentimento e traduzi-lo numa emoção, que tanto pode ser positiva ou negativa, isso é o que vai determinar o meu resultado e a forma como eu vou agir. E como é que é esse exercício? Isso aí tem que ir para o app. Mas essa emoção, ela tem que ser, lá está, conduzida. Então, eu, quando acontece alguma coisa, sabes, eu também saio fora do meu controlo. A gente, não como antes, mas longe ainda tem as nossas discussões, claro. Ainda nos irritamos um com o outro, alguma coisa não acontece como eu estava à espera que acontecesse, tal coisa do mundo ideal, né? Enquanto está vivo, tem problema para resolver. Com certeza. Isso. Está vivo, tem problema. E eu choro mesmo, agito-me mesmo, falo alto mesmo, sabes? Não deixo isso ficar reprimido aqui dentro. O problema é que antes, esse meu sentimento eu deixava que ele se prolongasse ao longo do dia, semanas, meses, ou às vezes coisas que nós vamos guardando por anos. E eu deixava que esse sentimento interferisse dentro dos meus relacionamentos. Hoje eu já não faço isso. Hoje, isso é chave. Hoje, se tu me vires, ou se eu vir que estou mal, por exemplo, quantas vezes, né? A gente está mal, vamos a tal lugar, não vou. E não vai porque eu estou mal, eu já sei que eu vou. Se eu ver que eu não tenho a capacidade para aproveitar para desfrutar daquele momento, eu prefiro mesmo ficar em casa e passar. Só que eu tenho regras para mim. Ou seja, eu digo assim, eu vou viver isto, este sentimento está a me enervar, ok, são 5 minutos, eu faço um trabalho disto, são 5 minutos, são 10 minutos. São 20 minutos que eu tenho direito, que eu me permito estar aqui mal, sabes? Mas, passados esses 20 minutos, eu entendo, né? Eu começo a racionalizar o meu sentimento e eu começo a entender assim, eu não sou isto, eu não nasci para isto e eu também não sou nenhuma vítima. Porquê? Porque Deus e toda a nossa construção, toda a nossa metodologia, hoje nós temos ferramentas práticas também para lidar com esses momentos, mas tudo aquilo que eu ensino leva para a autorresponsabilidade. Então eu não sou vítima, sabes? Eu não me posso tornar uma vítima daquilo que me aconteceu. Assim é que é. Então eu imediatamente saio daquele lugar e direciono, sabe? Pego naquilo e tento direcionar para um lugar que me favoreça, sabes? Então é dessa forma que eu vou conduzindo os meus sentimentos e emoções, mas obviamente nós passamos por esses caos que toda a gente passa. Pergunta que não quer calar. Na altura que vocês pagaram o app era metade do preço que é hoje? É o que dá depois tanto da tendência, não é? Exatamente. Quando começar a ser um app por semana, não sei não, mas isso vai bombar. Já é. Mas a pergunta é: valeu a pena pelo menos o preço que vocês pagaram? Valeu, mano? Valeu. Não pagaste? Foi eu? Com certeza, valeu. Não há preço. Se tivesse sido o dobro, sim, nós pagaríamos o dobro. Eu acho que não tem. Então. Para participar outra vez? Agora vou pagar para servir lá. Mas qual é que. Ou seja, fazendo uma comparação do valor-preço, o que é que tu dirias de alguém que está na dúvida de será que isto vale a pena? Ou muitas das vezes, sabes que nós agora trabalhamos muito com empreendedores e encontramos muito esse pensamento de até que ponto é que isto vale a pena? Será que é este o momento? Até porque o empreendedor é muito mais reticente, né? E ao mesmo tempo a dificuldade é que o empreendedor tem de deixar o negócio durante 3 dias para ir para um retiro que ele nem sabe bem o que é que vai encontrar, mas que eu lhe digo que vai transformar a vida dele. Basicamente é deixar de ser um menino, né? Porque aí deixar de ser apegado ao dinheiro paga para tu ver se realmente tem valor ou não. Até porque nós damos a garantia que se não valer a pena a gente devolve o dinheiro também. Então
Se for perda de tempo, o Helder devolve o dinheiro e pede desculpa. Não, se calhar não pede desculpa. Não pede, certeza. Não, mas é tipo, deixa de ser apegado ao dinheiro e vai experienciar uma coisa nova que tu lá no fundo queres experienciar, mas nunca tens coragem de deixar o negócio para ir experimentar alguma coisa nova ou algo do género. Então, é questão de ouvir, se ouve-se o que o Helder diz e se fizer todo o sentido, porque não arriscar? Porque não ir se não uma pessoa vê que é uma coisa totalmente nova. É aquela situação de, imagina que eu não vou, não sei o que é que vou perder, está tudo bem, guardei o meu dinheirinho. Imagina se eu vou e realmente aquilo transforma a tua vida, volta 360 completamente. Imagina que vais e isso acontece. Exato. Não é? Então eu acho que é muito se realmente faz sentido tudo o que o Helder disse, acho que porque não? Mas a pessoa não sabe, né, Martim? A pessoa não sabe. Sim, ok. Só que um empreendedor, imagina, ele sabe o que é lutar para conquistar alguma coisa, né? Ele sabe o que é isso. Só que depois pensa que já sabe tudo. Estás a ver? Sim. Muitos empreendedores ficam meio que estagnados por pensarem que já sabem tudo. Do género, eles já trabalharam, já pagaram se calhar uma mentoria de sei lá de quanto e então já sabem tudo, não precisam de mais nada. E quando vem não continua a fluir. E apesar de serem empreendedores, pensam que têm mente aberta, etc. E têm, de certa forma, só que quando se deparam com alguma coisa diferente, como tu fazes, que eu acho que é diferente de tudo o que existe, não é? Quando se deparam com alguma coisa diferente, eles rejeitam. Já não são a mente aberta que eram quando começaram a jornada, estás a ver? Entendi. Amor, aqui é para incentivar. Então incentivar, eu não vou estar aqui, né? Eu sigo o que o Helder faz, do género, eu não vou estar aqui com paninhos quentes, ou não é? Bora, vamos lá terminar isto. Nós temos aqui uma dinâmica no Mesa da Verdade, que é perguntar ao nosso amigo ChatGPT, que é nosso aliado. Tudo, né, hoje em dia. E o nosso amigo ChatGPT vai fazer 4 perguntas para vocês. Tem que ser resposta direta, tá? Ok. São 4 perguntas. Eu resposta dos dois a cada pergunta? De mim e da mãe? Sim, eu vou fazer uma, a Ingrid vai fazer outra. Eu vou fazer a Ingrid faz uma, a Mónica responde. Eu faço outra, tu respondes. Ela faz outra, a Mónica responde. Eu faço outra, tu respondes, tá? Tu começas. Começam as mulheres. Antes do app, em algum momento vocês pensaram seriamente que o relacionamento de vocês não ia sobreviver? Sim. Qual foi a verdade mais dura que vocês tiveram que admitir sobre vocês mesmos durante este processo? Que não sabemos tudo e não estamos sempre certos. Se vocês não tivessem participado do app Experience, onde vocês acham que o relacionamento de vocês estaria hoje? Sinceramente, não sei se havia relacionamento. Ok. Acho que não podia não haver, ou então estávamos no relacionamento por comodidade? Sim, por não querer sair, não querer ficar sozinho. Qual é que foi o comportamento teu que mais estava a destruir o relacionamento e que tu demoraste mais tempo a admitir? Toda a conta não fica contente quando tu tens que admitir as coisas. Ela repete só. Qual foi o comportamento teu que mais estava a destruir o relacionamento e que tu demoraste mais tempo a admitir? É meio que provavelmente era o meu ego de homem, não é? Tipo, do género. Era basicamente o ego de homem, era mesmo isso, do género. Havia coisas do dia a dia que a Mónica queria. A alma dela gritava para eu fazer, mas eu não vou fazer. Está a ver? Tipo isso. Eu tenho que ir. Isso é constante para sempre, não é? Tipo, quebrar essa cena, tipo, esse ego de homem e tipo, eu tenho que ajudar a minha mulher a fazer as coisas, a lavar a louça, a lavar a casa, a limpar a casa. Eu tenho que fazer essas coisas porque, né? Faz parte. Agora tem mais 2 bónus. Houve algum momento nesse processo em que vocês perceberam que o problema não era o outro, e sim vocês? Sim. Antes do app. Não. Depois do app. Ou no app.
houve algum momento em que tu percebeste que o problema não era o outro, eras tu? Com certeza. É toda a hora. É toda a hora. Né? Era a resposta é a Mónica. É toda a hora, amor. Não, super perfeita. É toda a hora. Cada vez que havia verdades, Sim. nós tínhamos consciência de que a culpa era nossa, não é? Nós próprios. Qual foi a verdade sobre vocês mesmos que mais doeu admitir, mas que acabou por salvar o vosso relacionamento? A verdade de nós mesmos que nos... Olha, repete lá outra vez essa pergunta. Qual foi a verdade sobre vocês mesmos Que mais doeu admitir, mas que salvou o relacionamento de vocês? Foi essa mesma bónus, a última, não é? És a última. A verdade que nos custou admitir... O que te custou admitir, se quiseres. acho que vai de encontro ao que eu já respondi, né? Do género, a verdade é que nós não somos perfeitos, nós temos que nos moldar, nós temos que crescer, nós temos que perceber a dor do nosso parceiro, né? Porque hoje em dia, lá está, por exemplo, eu digo muito isto, posso prolongar a resposta, não? Eu digo muito isto às pessoas que me encontram no dia a dia, que é no mundo empresarial ou no empreendedorismo ou na carreira, nós já sabemos que vamos ter obstáculos, e quando encontramos um obstáculo nós já sabemos, eu tenho isto para resolver, não sei o que é, e fazemos de tudo para passar por cima. Porquê é que no casamento não? No primeiro obstáculo, olha, acho que não está a dar, é para assinar papel. Estás a ver? Isso é bravo. É bravo, porque imagina, o casamento é o maior negócio que tu tens, a família é o maior ativo que tu tens, é tipo, sem a família tu não és nada, né? Então, se o casamento é obstáculos até à morte, como é que tu não vais lutar cada vez que vem um obstáculo? Estás a ver? Que é que a solução para o casamento é o divórcio, ou é a separação, ou é se calhar ela não é certa para mim, ou ele não é o certo para mim. Eu penso muito nisto, Marico, e falo isto a toda hora. Então, qual é, para acabarmos em grande, o teu conselho em menos de 30 segundos para dar aos casais, tendo em conta isso que acabaste de dizer? E se tu encontrasses agora na rua um casal de empreendedores, ou que um deles empreende, né? Só vou fazer o pitch, que é melhor. E que, deixa-me falar, qual era o teu conselho para um casal de empreendedores ou que um deles empreende, mas que até tem alguns resultados financeiros, mas acabam por, sabes, ser uma batalha dentro de casa, não sentem paz em casa, evitam inclusive estar juntos, abrir, ser vulneráveis, porque parece sempre que tem problema. o homem e a mulher parece que sentem sempre que os relacionamentos acabam por falhar. O primeiro conselho e o mais importante de todos é saber a posição de cada um dentro de casa. Tipo, a posição, o homem tem que assumir, e assumir não é uma questão de ele manda em tudo, não. Se calhar a mulher até manda mais do que ele dentro de casa, porque a mulher percebe da organização, a mulher percebe de pôr as coisas bonitinhas, etc. Então, o maior conselho e o primeiro é saber a nossa posição, quanto homem e quanto mulher, dentro de casa. Não é? Isso está na Bíblia, podem ir ler. Depois, segundo, é a comunicação. A comunicação é sempre o conselho que se vê em todo lado, mas ninguém faz em condições. A comunicação é o mais importante, do género. Quando o parceiro faz alguma coisa que nós não gostamos, nós sabemos que nos estamos a sentir mal, né? Então porquê é que nós não vamos comunicar isso? Do género, amor, olha, tu fizeste isto, pode não ser logo, né? Para não ser de cabeça quente, isso também vai, mas nunca deixar de falar. Género, às vezes também há coisas que, por exemplo, em convívio, o parceiro pode fazer que nós não gostamos e podemos até anotar, mas lá está, é um trabalho, podemos anotar, nós vamos anotar as coisas, por exemplo, ideias de negócio ou outras coisas, ou conselhos de um mentor ou assim, mas nunca anotamos coisas, por exemplo, para melhorar no casamento, etc. Então, saber a posição de homem e mulher dentro de casa, e a mulher não tem que ser oprimida, né? A mulher tem que ser submissa, né? Sob a mesma missão do homem, e o homem tem que ser em condições, porque se o homem não tiver missão, vão caminhar os dois para onde?
Para o inferno. Então, é isso aí. E a segunda é a comunicação, é com E a clareza. terceira aí, 9P. E a terceira é para beber. Só uma parte, a comunicação é sempre difícil, nunca vai ser fácil. Pá. E para o app, vale não é a pena. E para beber. Tens que me convidar outra vez, que é para eu falar do testemunho da relação. Que não dá tempo para Bom, hora de falar não fez tempo. não dá tempo para falar aqui, o meu testemunho mesmo. Tipo, Logo, pá. e é isso aí. Mais alguma Já questão? sabem que ias contá-lo, mano. Não dá tempo. Tá bem. Tem que ser uma coisa. Bem, Uma salva de palmas para nós. é tudo, foi isto. Se tu quiseres saber mais sobre o App Experience, na descrição deste vídeo tens um link, tá? Link de formulário. O App Clica aí. não é uma experiência para qualquer um. Aliás, tens que deixar de ser qualquer um para vir para o App. O App é uma experiência limitada a 15 empreendedores, tá? Por cada edição, porque a nossa proposta é entregar profundidade, um ambiente com segurança que realmente seja o primeiro passo da tua transformação e que tu passes a ter os resultados que tu procuras e construas uma vida com significado, propósito, bem financeiramente e bem nos teus relacionamentos e na tua casa, porque como disse aqui o Gonçalo, o primeiro grande negócio é a tua família, tá? Estamos juntos, seguimos firmes no propósito.